Ivan Lester Maguire, um especialista em paraquedismo de 35 anos, morava em Franklinton, Carolina do Norte. Ele era cinegrafista de paraquedismo no antigo Franklin County Sports Parachute, capturando fotos e vídeos de clientes que queriam registrar seus saltos. Ele fazia isso diariamente há anos. E em 2 de abril de 1988, não foi diferente. Infelizmente, o dia de trabalho rotineiro terminou em tragédia irreversível. O dia começou bem, com Ivan completando 2 mergulhos à tarde. Mas era um sábado agitado e antes do pôr do sol, ele foi chamado para um 3º salto. Já exausto, ele não queria que o cansaço afetasse seu trabalho, então aceitou mergulhar. O avião decolou ao lado do centro esportivo e em 15 minutos estava a 10.500 pés. Após atingir a altitude desejada, Ivan foi o primeiro a saltar, garantindo que a câmera montada em seu capacete estivesse sempre apontada para o cliente e o instrutor de paraquedismo que o acompanhava. O que você está vendo agora é uma parte da filmagem capturada por ele. Poucos segundos após o salto, o outro instrutor abriu o paraquedas, dando a Ivan a deixa para abrir o seu. Porém, ao tentar pegar seu ripcord, ele percebeu que não estava lá. O pânico tomou conta quando ele, frenético, desconsiderou a chance de tirar uma boa foto e procurou o ripcord em seu corpo, torcendo para que estivesse preso em algum lugar. Foi então que ele fez a terrível descoberta. Não estava usando paraquedas. E como o outro instrutor já havia aberto o seu, ele não poderia ajudar Ivan de forma alguma. Ao perceber sua situação, as únicas palavras que Ivan conseguiu dizer foram: "Meu Deus, não." A filmagem ficou desfocada quando Ivan acelerou para 150 milhas por hora, ou mais de 240 km por hora. Ele caiu em uma área arborizada perto da pista de pouso e provavelmente faleceu no momento do impacto. Quando as equipes de resgate encontraram seu corpo, seu equipamento de câmera e a fita VHS que ele estava usando estavam quebrados em vários pedaços. Felizmente, os investigadores conseguiram juntar partes funcionais suficientes para ter uma boa ideia do que aconteceu antes de ele pular. Os investigadores conseguiram descartar tanto a hipótese de um crime, quanto a possibilidade de Ivan ter decidido intencionalmente não usar um paraquedas. No entanto, se for esse o caso, como poderia um especialista tão experiente, com mais de 800 saltos bem-sucedidos em seu currículo, simplesmente esquecer de colocar o paraquedas? Infelizmente, nenhuma das evidências que os investigadores conseguiram reunir respondeu a essa pergunta intrigante. Mas, dadas as circunstâncias, surgiram algumas teorias populares que oferecem possíveis explicações sobre o que pode ter dado errado nesse incidente. A primeira delas é que esse incidente foi o resultado de nada além de uma complacência malfadada. Como mencionei antes, Ivan já havia completado 2 saltos naquele dia e estava muito exausto antes de entrar no avião pela 3ª vez. Talvez ele tenha presumido que estava totalmente equipado, quando na verdade estava faltando a parte mais importante do equipamento. No entanto, se ele não estivesse usando nada nos ombros, alguém ao seu redor certamente teria notado antes do salto. O que nos leva à segunda e mais provável possibilidade. O incidente ocorreu devido ao seu equipamento de câmera. Veja, diferente de hoje, onde uma pequena câmera de ação basta para filmar um salto de paraquedas, nos anos 1980, gravar exigia um equipamento volumoso em uma mochila. Ivan e os outros podem ter confundido a bolsa da câmera com o paraquedas e só perceberam tarde demais. Com isso em mente, embora Ivan infelizmente não tenha sobrevivido, as imagens do seu acidente servem como um lembrete crucial para que os paraquedistas sempre verifiquem 2, se não 3 vezes seus equipamentos. Em 15 de janeiro de 2023, o voo 691 da Yeti Airlines decolou do aeroporto internacional Tribhuvan, em Katmandu, por volta das 10h30. Era um voo doméstico para o aeroporto internacional de Pokhara, cerca de 124 milhas ou 200 quilômetros a oeste. Tudo começou como esperado. Decolagem, subida, cruzeiro e descida sem problemas. E quando o avião estava prestes a pousar no aeroporto de Pokhara, um dos passageiros decidiu começar a fazer uma transmissão ao vivo no Facebook, diretamente de dentro da cabine. Esse passageiro era um indiano de 25 anos chamado Sanu Jaiswal, que estava documentando o momento. Ele era um jovem aventureiro que adorava explorar novos lugares com seus amigos e descobrir sua beleza pessoalmente. Desta vez, ele viajou ao Nepal como turista com 3 amigos próximos. Após aproveitarem ao máximo Kathmandu, os 4 seguiram para Pokhara para experimentar o parapente. Ele estava animado com a aventura e queria compartilhar com seu círculo social, por isso começou a transmitir. O que ninguém sabia era que seria a última vez que veriam Sanu vivo. Apenas 1 minuto após iniciar, a situação se tornou aterrorizante quando a câmera desorientou e as risadas viraram gritos. O que aconteceu em seguida foi uma explosão extremamente alta e ensurdecedora. De alguma forma surpreendente, o telefone permaneceu intacto e continuou transmitindo tudo para os amigos e familiares de Sanu.
No entanto, tudo o que eles conseguiram ver naquele momento era nada menos do que horrível, com toda a transmissão da câmera sendo coberta por chamas furiosas e implacáveis. E o mais terrível de tudo, os gritos pararam de repente e de forma abrupta. Algo havia dado terrivelmente errado, e não demorou muito para que as pessoas descobrissem exatamente o que tinha acontecido. De alguma forma, o voo 691 colidiu com a margem do rio a algumas centenas de metros do aeroporto. O acidente também incendiou o combustível restante. Assim, quando as equipes de resgate chegaram, não havia mais nada. O acidente e o incêndio resultante tiraram a vida dos 4 tripulantes e 68 passageiros. Sanu estava entre as vítimas, registrando seus momentos finais sem saber da tragédia iminente. O único ponto positivo desse acidente foi o fato de que o avião quase não atingiu a área povoada próxima ao rio. Se tivesse atingido, isso provavelmente teria dobrado, se não triplicado, as perdas. Sobre o fato de as coisas terem dado tão terrivelmente errado quando o restante do voo havia sido relativamente tranquilo, uma investigação que durou meses concluiu que isso se deveu principalmente a erro humano. Veja bem, o voo deveria ter aterrissado originalmente na pista 30. Por algum motivo desconhecido, o piloto solicitou pousar na pista indireta 12. A copiloto, Anju Kariwata, estava em treinamento na época, então é possível que o piloto tenha pedido a rota alternativa para ensiná-la a pousar em um ângulo incomum. Infelizmente, enquanto o avião girava, ela interpretou mal um comando e acidentalmente colocou as 2 hélices na posição de penas. Isso fez o motor parar, o avião perder o controle, girar e colidir com a margem do rio. Em resumo, um erro único e infeliz resultou na perda de vidas de dezenas de pessoas, causando um impacto devastador e desestruturando a vida de centenas de membros de suas famílias. Em 16 de junho de 2013, Yevgeny Titov, de 29 anos, notou uma demolição perto de seu trabalho em Lipetsk, Rússia. Durante seu horário de almoço, ele teve tempo para observar o trabalho em andamento. Então pegou seu celular e começou a filmar. Infelizmente, assistir à demolição se tornaria a pior decisão de sua vida. Devo mencionar que Yevgeny estava sendo muito cauteloso. Ele estava pelo menos 2 vezes mais distante do prédio em demolição que os 2 homens à frente. Yevgeny também estava ao lado. Com o método de demolição, parecia que os detritos cairiam na direção da escavadeira. Tragicamente, a escavadeira puxou a parede além do ponto de inflexão. Ela não caiu limpo e girou no ar, lançando tijolos e detritos enormes em direção a Yevgeny. E enquanto os homens que estavam por perto quase não foram atingidos, Yevgeny não teve a mesma sorte. Ele foi arremessado ao chão por detritos voadores com o impacto, que o deixou gravemente ferido. Enquanto outros correram para ajudar, os paramédicos foram chamados rapidamente e o levaram às pressas para o hospital. Infelizmente, já era tarde demais. Yevgeny havia sofrido várias fraturas complexas, danos a órgãos e um trauma cerebral severo. Ele faleceu pouco depois de chegar ao hospital, deixando para trás sua esposa e sua filha de apenas 3 anos de idade. Tudo isso aconteceu porque ele desejava assistir à demolição de um prédio, acreditando estar a uma distância segura. A empresa encarregada pela demolição foi acusada de negligência criminal por não ter estabelecido um perímetro de segurança eficaz ao redor do local de trabalho. O vídeo gravado por Yevgeny foi uma prova crucial nesse processo. No entanto, nenhuma penalidade legal poderia voltar no tempo ou apagar o dano que já havia sido causado. Helen Wendy Nyabuto, de 23 anos, saiu do Quênia para o Canadá com um visto de estudo de 10 anos aos 20 anos. Em 2022, estava quase terminando seus estudos e trabalhava como enfermeira e assistente de apoio pessoal em Toronto. As coisas iam bem, mas em agosto de 2022, um acidente trágico destruiu tudo pelo que ela trabalhou. Ela foi contratada como assistente de apoio pessoal por uma pessoa que morava na pequena cidade de Chatsworth, em Ontário. Então ela decidiu alugar um quarto no único motel de Chatsworth para poder acomodar esse trabalho, e começou a viver lá. O lugar não era muito ruim, mas o que realmente chamou a atenção de Helen foi a piscina externa do motel. Assim, no dia 8 de agosto, ela encontrou tempo livre suficiente para dar um mergulho e, ao mesmo tempo, transmitir ao vivo sua experiência no Facebook. Ela tinha a piscina inteira só para ela, e estava tão tranquila e relaxante quanto esperava. No entanto, quando ela estava começando a realmente gostar de nadar, aconteceu um desastre. Cerca de 10 minutos depois de entrar na piscina, ela decidiu nadar em direção à parte mais funda. Infelizmente, apenas alguns segundos após entrar na parte mais funda, ela perdeu o controle e começou a se afogar. Ela pediu desesperadamente por ajuda com o pouco ar que ainda lhe restava. Tragicamente, ninguém estava lá para ouvi-la. Após quase 1 minuto na água, Helen perdeu a luta e morreu fora do alcance da câmera do telefone, que seguiu transmitindo ao vivo no Facebook. Suas últimas palavras, "Deixe-me beber água", ganharam um tom mais sombrio,
enquanto os espectadores da live esperavam que alguém notasse Helen. Porém, ela ficou despercebida por quase 3 horas, até que 2 convidados chegaram à piscina e a encontraram enquanto a live ainda ocorria. Mas os convidados não acreditavam no que viam inicialmente. Porque há apenas uma pessoa morta em minha vida. Eu sei que isso os assustou. Quando entrei, acho que é um poodle ou algo assim. Parece tão realista. Eu sei que entrei e fiquei tipo... Espere, é alguém, vá até lá. Apenas vá até lá. E se realmente for alguém que já morreu? Não estou trolando, parece bem real. Eventualmente, eles acabaram percebendo a verdade e, sem demora, entraram em contato com a gerência do motel. Quando alguém foi verificar a situação de Helen, ela já havia desaparecido há bastante tempo. A transmissão ao vivo serviu como prova de que isso foi apenas um terrível acidente, mesmo que isso não tenha aliviado o sofrimento para sua família. Como o pai dela mencionou, eu assisti ao vídeo e chorei. Foi terrível. O que tornou a tragédia ainda mais devastadora foi o fato de que Helen era a única pessoa responsável pelo sustento de sua família. Sem ela, não tinham dinheiro para levar seu corpo ao Quênia. Felizmente, quando a história apareceu nas manchetes, a internet se uniu e arrecadou mais de $66 mil canadenses para cobrir o funeral e ajudar a família. Isso deu um final um tanto brilhante a uma situação trágica. Armin Schmieder, um italiano de 28 anos, amava esportes radicais. Ele começou com o paraquedismo, realizando muitos saltos pela Europa. Com o tempo, ficou entediado e quis algo mais radical. Em 2015, trocou o paraquedismo pelo salto de base com o wingsuit. Aprender um novo esporte, especialmente tão perigoso quanto o wingsuit base jumping, era bem arriscado. Porém, Armin conseguiu se sair muito bem e se tornou bastante proficiente nisso em apenas um ano. O que ele não sabia, no entanto, era que sua sorte estava prestes a acabar. No dia 26 de agosto de 2016, Armin subiu ao cume do Monte Kangersteg, localizado nos Alpes suíços. Naquele dia, ele tinha o desejo de transmitir ao vivo toda a sua emocionante aventura. Tudo começou quando ele começou a colocar o equipamento necessário e se preparou cuidadosamente para o grande salto. No entanto, ele enfrentou um desafio. Não tinha uma câmera de ação que pudesse transmitir ao vivo, nem um suporte seguro para fixar o telefone. Diante disso, ele encontrou uma solução criativa. Quando estava completamente pronto, ele se dirigiu aos espectadores com entusiasmo e disse: "Hoje vocês vão voar comigo." Com isso, ele guardou o telefone no bolso, levando todos virtualmente em sua jornada. Tudo que os espectadores conseguiam ver no momento era a escuridão dentro do bolso, com um pouco de luz filtrando através do tecido. No entanto, o áudio permanecia claro o suficiente para que se pudesse compreender o que estava ocorrendo. Como Armin, que estava fazendo a contagem regressiva e então dando o salto por ali. As coisas pareciam estar indo conforme o esperado. No entanto, cerca de 20 segundos após o salto, seu telefone registrou os sons de Armin gritando, batendo na encosta da montanha e rolando rapidamente pelo terreno íngreme. A queda terminou com Armin caindo em um pasto de vacas. Com o silêncio, os espectadores contataram as autoridades, que passaram horas procurando. Infelizmente, quando o acharam já era tarde. Armin sucumbiu aos ferimentos e faleceu. E embora as autoridades suíças nunca tenham divulgado a verdadeira causa de sua morte, se foi falha no equipamento ou erro do piloto, ele morreu fazendo o que amava. Tevi Pustil era um cantor pop romeno de 29 anos. Ele era considerado uma das estrelas musicais em ascensão na Romênia, ganhando mais seguidores a cada ano. Infelizmente, antes de alcançar o sucesso, sua carreira foi interrompida de forma abrupta. No dia 15 de agosto de 2020, ele estava passeando pela cidade de Ploiești em um carro, com sua esposa dirigindo. Enquanto percorriam a cidade, Tavi resolveu transmitir ao vivo a viagem pelo celular. Esse fluxo era só ele fumando, ouvindo música, sorrindo e se divertindo. Mas minutos depois, sua esposa parou o carro em um cruzamento. Ela olhou para os lados antes de seguir, até que a transmissão foi interrompida subitamente, com Tavi gritando de horror, sendo a última coisa que os espectadores viram. Como foi observado, o casal estava atravessando uma linha férrea, e mesmo que sua esposa tenha olhado para ambos os lados, de alguma forma ela não percebeu o trem se aproximando em direção a eles. Quando eles notaram, já era tarde demais. O carro deles foi completamente destruído, resultando na perda trágica da vida de Tavi. O mais curioso é que apenas um mês antes desse acidente, Tavi havia feito uma postagem no Facebook dizendo: "Um dia o trem errado o levará ao destino certo." Sua esposa sobreviveu milagrosamente,
mas teve ferimentos graves. Foi levada ao hospital e colocada em suporte de vida, mas não achei relatos sobre seu estado depois. A última lembrança trágica que Tavi deixou foi dele se divertindo e dançando ao som de música.